Luz, paz e bênção para você. Estamos iniciando um novo ano. Eu desejo a todos e a todas muita felicidade, paz, harmonia e, sobretudo, crescimento espiritual. Para isso, eu sugiro que você se inscreva em nosso canal Beit Hassod, Centro Mahan de Kabbalah. Curta os vídeos, acompanhe nossas publicações e compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Também comente para que nosso canal ganhe o dinamismo da participação de vocês. Sugiram temas a partir da perspectiva mahano-cabalística para que eu possa abordar e apresentar novos conteúdos para vocês. Eu gostaria então, neste início de ano, dar continuidade à série de vídeos sobre o personagem Jesus de Nazaré. Já gravamos 2 vídeos apresentando a obra de Geza Vermes, professor da Universidade de Oxford, um dos maiores estudiosos de origem judaica, que construiu uma interpretação magnífica a respeito de Jesus de Nazaré. Hoje eu quero gravar um 3º vídeo, dando continuidade à minha análise deste personagem histórico magnífico. Desta vez, eu vou apresentar a obra de David Flusser, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Escreveu aquela que tem sido considerada a biografia mais bem fundamentada a respeito de Jesus. E é esta obra, publicada em português pela editora Perspectiva, de David Flusser, que eu vou apresentar para vocês hoje. A pesquisa moderna sobre o Jesus histórico conheceu, no século XX, uma inflexão decisiva, com o abandono progressivo do Cristo dogmático, teológico, em favor da reconstrução histórica de Jesus como judeu do seu tempo. Nesse movimento historiográfico, nomes como Geza Vermes tornaram-se referências incontornáveis ao recolocar Jesus no interior do judaísmo do Segundo Templo como um galileu carismático, mestre de parábolas e figura marginal, porém profundamente enraizada em seu contexto histórico judaico. É então nesse horizonte que se inscreve a obra de David Flusser. Contudo, David Flusser não se limita a prolongar o caminho aberto por Geza Vermes. Seu projeto é mais ambicioso e ele, em certo sentido, foi um projeto, uma construção historiográfica mais desconfortável para o senso comum. Ele não apenas judaiza Jesus, mas desloca o eixo interpretativo do cristianismo primitivo, revelando a ruptura de modelo entre o Jesus histórico e o Cristo teológico. Este vídeo que eu estou gravando, este tema que eu vou apresentar para vocês, então, analisa criticamente a contribuição de David Flusser, destacando sua originalidade metodológica, seus ganhos interpretativos e também seus limites. Vejam, eu estou apresentando a série de vídeos sobre Jesus de Nazaré. Depois de David Flusser, vou apresentar outros. David Flusser, então, nasceu em 1917, em Viena, e morreu em 2000. Judeu de origem askenazita, formado em línguas clássicas em Praga, tornou-se um dos maiores especialistas
em judaísmo do Segundo Templo e no Jesus histórico. Fugiu do nazismo em 1939 e passou então a lecionar na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde uniu profundo conhecimento das fontes judaicas, como a Mishnah, o Talmud, o Midrash e os manuscritos do Mar Morto. Ele uniu todo esse conhecimento a um diálogo constante com estudiosos cristãos. Sua obra principal é esta, publicada em 1968, Jesus. Recebeu uma edição ampliada em 1998. Esta obra, então, apresenta uma biografia detalhada de Jesus e estudos suplementares sobre temas históricos e arqueológicos. Foi publicada em português pela editora Perspectiva. É de fácil acesso. Eu continuo recomendando a leitura para vocês. David Flusser defende que Jesus foi um fariseu observante, ensinando dentro do judaísmo e debatendo a lei como parte de um processo interno normal ao judaísmo. Para ele, Jesus não era essênio, embora tenha sido influenciado indiretamente por ideias ligadas a João Batista. David Flusser não olha para Jesus como cristão, olhando para fora, nem como um judeu olhando para um herege. Ele olha como um filólogo apaixonado, que percebe que, para entender Jesus, é preciso traduzir o grego dos evangelhos, que é o idioma no qual os evangelhos foram escritos. É preciso traduzir o grego dos evangelhos de volta para o hebraico mental em que foram pensados. Assim, o ponto central do trabalho de David Flusser é defender que Jesus não queria fundar uma nova religião, uma ruptura com o judaísmo institucionalizado de seu tempo, mas sim intensificar a sensibilidade judaica, ou seja, uma evolução, um aprofundamento. David Flusser adota posições metodológicas interessantíssimas, como a hipótese de que Jesus ensinava em hebraico e conferiu prioridade ao estudo do Evangelho de Lucas. Porém, sua análise da escatologia e do messianismo de Jesus é amplamente respeitada. Veja, a metodologia é radical, mas sua análise e seus resultados são amplamente respeitados. Ele viu o reino de Deus como algo já iniciado, mas ainda incompleto, e considerava que Jesus não se via como Messias político. Sobre a morte de Jesus, David Flusser atribui a responsabilidade aos saduceus e a Pilatos, rejeitando a ideia de culpa judaica coletiva. Em comparação, então, com Geis Habermas, David Flusser coloca Jesus no centro do farisaísmo, não nas margens carismáticas, como eu apresentei a obra de Geis Habermas. O legado, então, de David Flusser inclui o fortalecimento do diálogo judaico-cristão, uso pioneiro dos manuscritos do Mar Morto para iluminar o contexto de Jesus de Nazaré e a reafirmação de Jesus como judeu autêntico dentro de seu próprio povo. O primeiro traço distintivo da obra de David Flusser é seu rigor metodológico no uso das fontes judaicas.
ao contrário de grande parte da exegese cristã tradicional e mesmo de setores da pesquisa histórica moderna, David Flusser não lê Jesus a partir do Novo Testamento isolado, mas o reinsere de forma sistemática no ambiente literário, religioso e simbólico do judaísmo do Segundo Templo. Vejam que é um deslocamento metodológico essencial. Isso implica um diálogo constante com a literatura rabínica primitiva, uso criterioso dos textos dos manuscritos do Mar Morto, atenção às tradições farisaicas e sapienciais de sua época e desconfiança explícita em relação à leitura teológica posterior dos evangelhos. Assim, David Flusser não parte da pergunta: quem é Jesus para a fé? Mas de uma questão mais incômoda. Como o judaísmo do século I tornava inteligível a figura de Jesus? Vejam que é uma compreensão do ponto de vista historiográfico e metodológico essencial. Esse deslocamento metodológico tem consequências profundas. O Jesus de David Flusser não é o fundador de uma nova religião, mas um pensador judeu situado, cuja mensagem só pode ser compreendida dentro das tensões internas do judaísmo de seu tempo. Um dos pontos mais fortes da leitura flusseriana é a recusa do modelo segundo o qual Jesus teria sido um proto-cristão, um opositor frontal do farisaísmo ou um revolucionário religioso isolado. Vejam que David Flusser compreende estas questões de forma completamente diferente. Para Flusser, Jesus foi um judeu observante, partilhou valores éticos farisaicos centrais, dialogou criticamente com correntes como os essênios e se moveu no interior da tradição profética e sapiencial de Israel. Seu ensinamento ético, longe de ser ruptura, é radicalização interna de valores já existentes no seio do judaísmo do Segundo Templo. Que valores foram estes? Amor ao próximo, centralidade da intenção, primazia da misericórdia, fidelidade ao Deus de Israel. David Flusser destaca que o mandamento do amor ao próximo já existia, sobretudo em Hillel, a escola da bondade. Onde então Jesus transgride? Ele radicaliza o amor até atingir o inimigo. E aqui aplicamos o pensamento do rabino Newton Bonder, que é cabala pura, segundo o qual o corpo busca a sobrevivência física. Odiar o inimigo protege o corpo. A alma busca a sobrevivência evolutiva. Amar o inimigo transcende a biologia. Assim, David Flusser mostra que Jesus estava ensinando a humanidade a migrar da lógica da sobrevivência física para a lógica da sobrevivência espiritual. E agora,
eu apresento uma citação literal de David Flusser neste livro. Ele disse: Jesus não anulou a lei, ele a radicalizou no que tange às relações interpessoais. Que coisa maravilhosa! Diferente da visão cristã tradicional, que demoniza os fariseus, David Flusser, baseado em evidências históricas sólidas, mostra que Jesus era teologicamente mais próximo dos fariseus, especialmente da escola rabínica de Hilel. As disputas eram sobre a lei judaica, conhecida como halahá, o caminho, o corpo da lei. Quando Jesus cura no Shabat, no sábado, ele não está destruindo o sábado, que é o corpo. Ele está introduzindo uma traição necessária. Salvar a vida é maior que o ritual, para que o sábado continue fazendo sentido. Ele trai a letra da lei para ser fiel ao espírito da lei. Flusser então desconstrói a ideia de que Jesus odiava os fariseus. Na verdade, Jesus debatia com eles, porque eles eram os únicos que podiam entendê-lo. O verdadeiro abismo estava entre Jesus e os saduceus, a elite do templo, o corpo fossilizado e colaboracionista. Assim, David Flusser argumenta que Jesus tinha uma autoconsciência messiânica extremamente elevada, através do conceito de filho do homem, mas que isso não era estranho ao judaísmo de sua época, ao judaísmo da época do primeiro século, da Era Comum, da época do Segundo Templo. Flusser insiste que o reino dos céus, para Jesus, não era apenas um evento apocalíptico futuro, mas uma realidade ética presente. Isso é síntese ético. Jesus pedia que o ego se contraísse, humildade, pobreza de espírito, para que a luz divina pudesse habitar o mundo no aqui e agora. Na verdade, essa ética que Jesus pregou é uma ética de desconforto para o corpo, para as estruturas materiais. O corpo quer acumular, mas uma ética de libertação para a alma, que quer compartilhar. Desta forma, David Flusser nos apresenta um Jesus que fala hebraico, pensa como um rabino e sente como um profeta. A grande contribuição de David Flusser, e que se alinha perfeitamente com a visão que nós estamos sustentando em nosso trabalho de construção do Beit Hassod, é a remoção das camadas de antissemitismo que foram adicionadas aos evangelhos posteriormente. Isto é essencial. E aqui lembramos que a maioria dos estudiosos, como Geza Habermas, assume que Jesus ensinava em aramaico, a língua do povo comum. David Flusser insistia que Jesus ensinava em hebraico mishnaico. Vejam que detalhe importante, porque isso então é substancial para compreendermos a interpretação de David Flusser. Isso muda Jesus de um camponês carismático para um mestre erudito. Se Jesus falava hebraico, ele estava dialogando no nível da elite intelectual de seu tempo,
os fariseus, usando a língua sagrada para subverter a estrutura sagrada por dentro. Ele conhecia o código-fonte. Isso numa comparação da informática. Jesus conhecia o código-fonte para, a partir deste conhecimento, reescrevê-lo. Ao fazer isso, David Flusser não diminui Jesus. Ele o humaniza, o agiganta. Ele nos mostra um homem que entendeu, antes de muitos, a dinâmica que a Cabalá apresenta para a moral, a necessidade de quebrar a casca da obediência cega para acessar o fruto da fidelidade divina. Esta foi a grande obra de Jesus. David Flusser nos mostra que Jesus não foi morto porque rejeitou o judaísmo, mas porque o seu judaísmo era tão vivo, tão pulsante, tão de vanguarda e tão focado na alma, na sua essência mística, no amor incondicional e na ética radical, que se tornou uma ameaça para o corpo político de Roma e para a estrutura de poder do templo de sua época. Assim, Jesus foi o transgressor fiel, aquilo que diz como a ética cabalista mostra, que se trai as normas, se trai o corpo para não trair a essência. Traiu a acomodação para não trair ao eterno. Nesse ponto, David Flusser avança além de Geza Vermeersch. Se Geza Vermeersch enfatizou o Jesus carismático e popular, David Flusser apresenta um Jesus intelectualmente situado, consciente de sua tradição e participante ativo do debate judaico de sua época. O ponto decisivo da obra de David Flusser emerge quando ele analisa a transição do Jesus histórico para o cristianismo nascente. Aqui sua crítica torna-se estrutural. Segundo Flusser, o problema não está em Jesus, nem sequer nos primeiros seguidores judeus, mas na mudança de modelo interpretativo operada progressivamente no mundo greco-romano. Uma evolução histórica. E neste ponto, ele dialoga com um primo dele, Wilhelm Flusser. E aí Wilhelm Flusser interpreta a própria obra de seu primo, de David Flusser. Para Wilhelm Flusser, esta questão de modelo é fundamental. Wilhelm Flusser demonstra que modelos não são meras representações neutras, mas estruturas que moldam o próprio modo de perceber a realidade. Quando o modelo muda, o mundo interpretativo muda com ele. Esta é a interpretação de um filósofo chamado Wilhelm Flusser, primo de David Flusser. E esta questão dos modelos, quando aplicada ao cristianismo primitivo, significa que o Jesus judeu foi reinterpretado por um modelo teológico helenístico. Características como messianismo, lei, ética e salvação foram traduzidas para outra gramática simbólica. E o judaísmo deixou de ser o horizonte interpretativo fundamental. Com isso, gerando uma alteração completa na compreensão. David Flusser mostra, então, que
Desta forma, o cristianismo não nasce como continuação direta do judaísmo, mas como reconfiguração de modelo, na qual Jesus é progressivamente deslocado de seu contexto original. Assim, a contribuição de David Flusser é, sem exagero, decisiva. Ele restitui a Jesus sua densidade judaica plena, desconstrói a oposição simplista entre Jesus e o judaísmo. Vejam que coisa importante. Expõe o caráter histórico e não necessário da ruptura judaico-cristã. David Flusser, então, oferece instrumentos críticos para judeus e cristãos repensarem suas narrativas fundadoras. Vejam que trabalho fundamental. David Flusser escreve como historiador judeu, não como teólogo cristão. E é justamente essa posição que confere à sua obra sua força crítica singular. Assim, a leitura de David Flusser é especialmente relevante em contextos como o nosso, de construção do Beit Hassod, onde nós buscamos romper com modelos identitários rígidos, recuperar tradições soterradas e pensar a fé fora de categorias dogmáticas impostas, quer sejam do cristianismo institucional, quer seja do judaísmo ortodoxo institucional. Assim, David Flusser nos obriga a reconhecer que Jesus não pertenceu exclusivamente ao cristianismo, ao judaísmo, que Jesus é outro, diferente daquele apresentado nos evangelhos e na história das religiões. Então, ele propõe uma grande mudança na perspectiva histórica e no modelo de compreensão de Jesus de Nazaré. Para nós, marranos, herdeiros de tradições partidas, silenciadas e reconfiguradas, essa constatação tem peso ontológico. Ela revela que nem toda ruptura é necessária e nem toda continuidade é reconhecida. Nesse sentido, David Flusser não apenas escreve sobre o Jesus histórico, ele nos ensina a suspeitar dos modelos que herdamos, e o criptojudaísmo tardio, o criptocabalismo tardio precisa suspeitar do paradigma de interpretação prevalecente. Precisamos imaginar, então, outros meios, outros modelos de interpretação, mais fiéis à complexidade da história e mais fiéis à experiência humana. Assim, o chamado retorno de Jesus ao judaísmo constitui uma das mais importantes inflexões da pesquisa histórica do século XX. Nesse movimento, dois nomes judaicos tornaram-se centrais: Geza Vermes e David Flusser. Ambos rejeitam o Cristo dogmático da tradição cristã e insistem na necessidade de compreender Jesus como judeu do século I. Contudo, apesar desse ponto comum, suas abordagens divergem em aspectos interessantes. Divergem quanto ao método histórico. Eu apresentei primeiro o método histórico de Geza Vermes, e também divergem
quanto à relação entre Jesus e o judaísmo e, sobretudo, a natureza da ruptura entre judaísmo e cristianismo. Este vídeo de hoje propõe, então, um contraste explícito entre esses dois modelos interpretativos, o de César Vermes e o de David Flusser, mostrando que Vermes e Flusser não são apenas autores complementares, mas representantes de paradigmas distintos na reconstrução do Jesus histórico. E tenho certeza, eu vou apresentar outros modelos de interpretação do Jesus histórico, até chegarmos a uma visão profunda e mística. César Vermes foi pioneiro ao libertar Jesus da moldura dogmática cristã e reinscrevê-lo no contexto do judaísmo do Segundo Templo. Seu Jesus é, antes de tudo, um galileu carismático, curador e exorcista, mestre de parábolas, próximo das camadas populares, comparável a figuras como Oni, o fazedor de círculos, e também a Anina Bendosa. É uma interpretação que, para nós, estudiosos da Kabbalah, fala bem alto. O método de César Vermes privilegia fontes evangélicas lidas criticamente, paralelos com o racidismo antigo, categorias sociológicas e religiosidades populares de sua época. Nesse modelo que nós vimos inicialmente com os dois primeiros vídeos, Jesus não funda uma nova religião, não rompe com a Torá, mas tampouco é apresentado como pensador sistemático. Perceberam a diferença? Jesus aparece como figura liminar, inspiradora e carismática, mas sem que se investigue de modo profundo sua inserção intelectual nos debates internos do judaísmo farisaico e sapiencial de sua época, assim como David Flusser fez. Perceberam a diferença? David Flusser retoma o ponto de partida de César Vermes. Jesus como judeu, porém, desloca radicalmente o eixo da análise. Para Flusser, não basta mostrar Jesus pertencente ao judaísmo. É necessário perguntar a que judaísmo ele pertenceu. Vejam, eu vou aprofundar ainda muito mais e mostrar outros aspectos. Assim, Flusser apresenta Jesus como judeu observante, profundamente imerso no pensamento judaico, dialogando criticamente com correntes essênias, herdeiro da tradição profética e sapiencial judaica, e consciente do universo simbólico e ético do povo judeu de sua época. Eu espero então que vocês tenham tido, a partir deste novo vídeo, uma ampliação da compreensão deste personagem magnífico, Jesus de Nazaré, a partir do trabalho de David Flusser, que usa as fontes rabínicas com conhecimento filológico rigoroso, faz uma reconstrução do horizonte conceitual judaico do século I e uma crítica sistemática à leitura cristológica dos evangelhos. Então,
Na próxima semana eu volto com mais um vídeo aprofundando a compreensão do Jesus histórico. Por hoje, fica aqui a biografia magnífica de David Flusser sobre Jesus de Nazaré, acrescentando a compreensão de Gesar Vermes. Estamos, assim, tendo um panorama dos estudos acadêmicos sobre o Jesus histórico e também abrindo espaço para a nossa compreensão, a compreensão do Beit Hassod, do Centro Mahan de Kabbalah, sobre Jesus de Nazaré e sua importância para o criptocabalismo nos dias de hoje, para a reconstrução da vivência criptocabalista nos dias de hoje. Até o próximo vídeo.